Olá! Quase uma em cada 3 mulheres com 15 anos ou mais no mundo todo já foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo ou não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. O dado da ONU aponta o quanto é urgente nos mobilizarmos pelo fim da violência contra a mulher. O Dia Laranja, nesta data de novembro e também em todo 25 de cada mês do ano, foi instituído para isso. E este é o tema de hoje do Além das Montanhas, que conta com a participação aqui no estúdio da promotora de justiça Patrícia Abicuk, que é coordenadora do CAU da Violência Doméstica do Ministério Público de Minas. Remotamente, a gente vai conversar com a promotora de justiça de Governador Valadares, Carla Regina Goulart Salaro do Vanel, também do Ministério Público de Minas, também trabalha com a violência contra a mulher. E aqui no estúdio está ainda a promotora de justiça de Contagem, Alice de Melo Vilela, que também atua nessa área. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Estamos quase todas de laranja, uma de verde, né? Em nome da esperança da gente conseguir essa mobilização cada vez mais, né? Eu vou começar perguntando para a doutora Carla como é que tem sido sua atuação em Governador Valadares, né, nesse sentido do combate à violência contra a mulher. Oi, Laura, prazer estar com vocês, doutora Patrícia, doutora Alice, agradeço, né, o convite. É sempre um desafio, Laura, a gente trabalhar nessa área que demanda tanto de nós, né, tanta atenção, e também nos dá um gás novo, né, para trabalhar, porque a gente percebe que pode fazer pelo outro. É uma área, né, que exige um atendimento não só da promotoria, mas um atendimento em rede. Então, o que nos motiva é nesse engajamento, né, de toda a rede para que haja um atendimento multidisciplinar a essas mulheres e a esses autores de violência, né, para que a gente consiga garantir a elas, né, uma vida livre de violência. Tem sido um grande desafio para nós aqui em Valadares. Como é que são os números na região da sua comarca, de violência contra a mulher? Como é que está isso aí? Infelizmente, os números, né, são altos e os índices só crescem, né, até o que, né, acreditamos, inclusive, ao funcionamento, né, da rede. Então, a gente percebe que as mulheres, elas têm buscado socorro mesmo, elas têm buscado auxílio, há um grande número, né, de medidas protetivas que são deferidas diariamente aqui em Valadares, tanto que motivou, né, a instalação de uma vara exclusiva da violência doméstica recentemente aqui na comarca. E com a instalação da vara exclusiva, os processos têm tido um andamento mais eficaz, as medidas sido deferidas assim com uma maior prestabilidade, mas, né, acaba que os casos também vão aumentando à medida que elas, né, percebem na rede um ponto de refúgio mesmo para essa busca de socorro. E qual que é a sua visão sobre esse dia, né, dedicado a esse fim, né, da violência contra a mulher? Não é nem de combate mais que a gente fala, a gente quer o fim, né? Um dia para a gente trabalhar a conscientização da população como um todo, né? Um dia para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente trabalhar, né, essa conscientização em todas as frentes, né? Seja nas escolas, seja nos ambientes de trabalho, com panfletização nos trânsitos mesmo, porque é uma violência que ela está ligada, né, a uma cultura que, né, persiste em nossa sociedade. Então, para eliminar essa violência, nós temos que desconstruir essa cultura. Então, o dia 25 nos dá essa oportunidade, né, de trabalhar uma campanha mesmo e conscientizar a população, né, a respeito aí das formas de violência, dos ciclos da violência e dos canais de atendimento de toda a rede para esse enfrentamento.
Falando mais sobre isso daqui a pouquinho, doutora Patrícia. Conta pra gente a importância dessa ação, que é global, né? Como é que ela surgiu? Olá, Laura, doutora Carla, doutora Alice, muito bom estar aqui, né, nesse nosso espaço, num dia tão importante como hoje, que é o Dia Internacional da Eliminação de todas as formas de violência sofrida por meninas e mulheres e que marca o início do período do ativismo, que vai até dia 10 de dezembro. Lembrando que nós, no Brasil, antecipamos um pouco essa data para o dia 20 de novembro, por conta da consciência negra. É um dia, como disse a doutora Carla, para nós nos unirmos, né? A sociedade civil e os integrantes do poder público, por essa causa que nos exige tanto, não é isso? Nós somos o 5º país do mundo mais violento para as mulheres. A despeito disso, temos a 3ª melhor lei, não é isso? A Lei Maria da Penha, que tantos avanços representa, mas ela ainda requer, essa data marca a conscientização do quanto a gente ainda precisa trabalhar para, de fato, garantir uma vida livre de violência para mulheres e meninas. E hoje, até no nosso portal, né, no portal do Ministério Público de Minas Gerais, nós estamos destacando o trabalho de promotoras como a doutora Carla e como a doutora Alice e de tantas outras promotoras e promotores que se dedicam, e procuradoras e procuradores que se dedicam a fazer com que as garantias da Lei Maria da Penha sejam, de fato, uma realidade para meninas e mulheres mineiras. Pois é, a senhora destacou aí a posição, né, do Brasil nesse ranking absurdo. Cerca de 125 países têm legislações específicas, né, de proteção contra a mulher. E a gente, apesar de ter uma lei tão avançada como a Lei Maria da Penha, ainda ocupa esse lugar aí na lista desses países. Não, nós somos o 7º. Né, uma lista de 84. Na verdade, o 5º. 5º, né, como a senhora falou. Então, assim, essa posição a gente não entende, eu quero saber por quê. Pergunta complexa, fenômeno complexo, não é? A violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e meninas não é um fenômeno simples. Como disse a doutora Carla, está muito ligada à cultura, não é isso? A cultura que naturaliza o controle das mulheres, a posição de subalternidade das mulheres, e isso tem tudo a ver com violência doméstica. Quando a gente lida, né, e doutora Alice tem muitas experiências, e doutora Carla também, porque lidam no dia a dia, quantas vezes a gente está diante de um processo, de um caso que nos foi narrado, em que o homem não aceitou a hora que a mulher chegou em casa, não aceitou o comportamento dela, não aceitou a ruptura do relacionamento, e aí a gente tem se debruçado muito em assegurar, a orientar e informar as mulheres sobre os seus direitos e como agir no dia a dia para sair de um contexto de violência. Doutora Alice, conta pra gente como é que tem sido a sua atuação em Contagem. Bom, Contagem também é um lugar que se destaca pelo número de casos de violência doméstica. Eu, em especial, digo que fui para a promotoria especializada depois de ter passado pelo tribunal do júri e ver que mensalmente eram feitos plenários de feminicídio tentado ou consumado, e que essas vítimas, elas contavam com inúmeras ocorrências já registradas de violência doméstica e ainda não tinham sido resgatadas aí para a quebra desse ciclo, até que se chegava nesse ponto mais gravoso. Então lá nós temos um volume muito grande de inquéritos, processos que merecem uma atenção. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado em Contagem, visando dar uma atenção para essa mulher, para que ela possa ser de fato acolhida, para que ela possa expressar as vivências dela dentro desse contexto. E acho que é somente assim, com esse acolhimento de rede, onde ela pode se expressar, que ela vai conseguir refletir a possibilidade, então, de sair. Porque, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia é que essas mulheres tentam, às vezes, sair do ciclo e, por N razões, sejam econômicas, uma dependência emocional,
às vezes não conseguir interpretar os seus próprios direitos e que fazem e que levam ela a permanecer, a voltar muitas vezes para esse ciclo de violência. A doutora Carla falou e a senhora repetiu aqui sobre a rede de proteção à mulher. Que rede é essa? Quem que participa dela? Bom, a rede conta desde o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias em geral. Essa rede conta também com sistemas dos municípios. No caso de Contagem, passa desde do atendimento, do acolhimento no CRAS, no CRES, lá no Bem Me Quero, que é um serviço especializado para essa mulher vítima de violência. E todos esses órgãos, todos não, né, mas alguns tentam ter também esses assistências multidisciplinares, que vão psicólogos, assistentes sociais, no intuito aí de conscientizar e de entender aquela problemática para que essa mulher possa, então, trabalhar com diversos setores, muitas vezes até econômico, de auxílio, de recolocação no mercado. Então, são multidisciplinares essas ações para poder acolher essa mulher no intuito de tirá-la desse ciclo. Doutora Patrícia, e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica, né, que funciona aqui, reúne, né, o trabalho de todas essas promotorias, né, da doutora Alice, da doutora Carla, na verdade, dá um apoio a todas elas, né? Na verdade, o meu papel é apoiá-las e eu tenho a felicidade de ter duas mulheres muito atuantes em comarcas tão importantes que são Valadares e Contagem. É muito desafiador, não é? Porque a gente precisa, como bem pontuou a doutora Alice, violência doméstica é fenômeno complexo, não se resolve só com uma resposta. Não é? Então, assim, é claro que a mulher precisa do apoio do Ministério Público para conseguir a medida protetiva, sim, ela precisa, e nós atuamos muito na proteção e também na responsabilização do autor. Afinal de contas, cabe ao Ministério Público iniciar o procedimento para responsabilizar o autor da violência, só que, de fato, as mulheres têm várias outras necessidades. Então, o papel do Centro de Apoio de também fomentar no âmbito do Estado, políticas públicas específicas que assegurem um olhar qualificado para essas mulheres em situação de violência. Então, os desafios que temos no Estado de Minas Gerais são muito grandes, não é? Nós precisamos ainda ampliar os serviços especializados e garantir que, aonde não existir os serviços especializados, as mulheres tenham um atendimento o mais qualificado possível. Doutora Carla, quando o Ministério Público acolhe uma denúncia, né, é muito importante a escuta especializada, né, dessas mulheres que já estão sofrendo com a violência, elas têm que ser bem recebidas, né? Como é que isso funciona aí? Olha, eu sempre digo, né, que a escuta, né, da mulher, de uma mulher em situação de violência, ela deve ser feita, né, com muita empatia e de uma forma, né, até horizontalizada, para que a gente consiga se aproximar, né, dessa mulher, com o emprego, né, de técnicas de uso de comunicação não violenta. E hoje a gente tem, né, um instrumento muito eficaz e muito importante, que é o formulário da avaliação de risco, né, instituído pelo CNMP, CNJ. Então, esse formulário, ele contém uma série de perguntas e a gente faz esse questionário junto com a mulher em situação de violência e à medida que ela vai respondendo, né, afirmativamente a esses fatores de risco, ela mesma vai se inteirando da situação de risco vivenciada, porque muitas das vezes ela, né, a violência está tão naturalizada no dia a dia dela, que ela já não se percebe, né, num relacionamento abusivo, numa situação, né, de violência, numa situação de flagrante risco. Então, eu procuro sempre, né, responder junto com ela, né, esse questionário, esse formulário de avaliação de risco, para que ela vá se inteirando dessa situação e, ao final, a gente, em conjunto, né, formaliza, né, quais vão ser as propostas para o melhor atendimento. Então, ela participa, né, com a gente, né, com o Ministério Público, com a rede, das intervenções que vão ser propostas, né, para o caso dela. Acho muito importante a participação da mulher, né, na solução ali do seu caso.
Sem dúvida. A ouvidoria tem trabalhado assim, doutora Patrícia? Também, né, é uma política do CNMP, a implantação das ouvidorias de mulheres, e nós, no estado de Minas Gerais, temos a ouvidoria das mulheres, inclusive com a criação de um formulário específico para as demandas e para garantir que as mulheres tenham contato com o promotor de justiça que acompanha seu caso e facilite, né, o diálogo tão importante. O Ministério Público inaugurou em Curvelo a primeira unidade de prevenção à criminalidade com atuação exclusiva no enfrentamento à violência doméstica e familiar, né? Provavelmente vão atender muitos casos de mulheres, né, agredidas, violentadas. Como é que vão funcionar essas unidades? A unidade essa, né, de Curvelo é um projeto com apoio do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas, e com o FUNEMP. Nós criamos a primeira unidade de prevenção numa parceria com a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade. Essa primeira unidade foi inaugurada em 28 de junho e, se tudo correr bem, a próxima vem aí em 16 de dezembro em Barbacena. A lógica é o atendimento às mulheres em situação de violência no território, para atender muitas mulheres que não chegam, às vezes, aos serviços, e também trabalhar os homens autores de violência através dos grupos reflexivos. É uma interiorização de uma política pública que acreditamos seja muito importante para romper os contextos de violência. Então, o Ministério Público tem um planejamento para a instalação de outras unidades? De mais duas, né? Barbacena e a seguinte, Pouso Alegre. Essas regiões estão sendo atendidas primeiramente por causa dos números? Nós fizemos, né, um projeto no FUNEMP, e essa parceria com a Subsecretaria de Prevenção, e o que nos norteou foi o fato de inexistirem serviços especializados nessas localidades, terem uma população com mais de 100 mil habitantes e também os índices de violência, que, segundo o diagnóstico de violência doméstica de 2021, eram muito elevados. Então, critérios objetivos que foram observados. Ok. Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a pandemia, né, que infelizmente impactou ainda mais esses casos de violência contra a mulher. A gente vai para o breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse... Estamos de volta ao nosso debate hoje sobre o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Vamos falar de novo com a doutora Carla. O mundo vinha, né, numa mobilização crescente, né, nesse combate à violência contra a mulher, e aí veio a pandemia, e que infelizmente agravou esse cenário, né, de violência contra a mulher. Como é que foi isso? Sim, agravou, né? Imagina, homem e mulher trancafiados dentro de casa, né? Então, e mais a questão, né, financeira, perda de emprego, tudo isso, né, foi, né, fomento aí para o incremento da situação de violência doméstica. Mas em Valadares, em especial no início da pandemia, houve uma diminuição, o que até nos causou grande preocupação, porque a gente viu que estava assim na contramão do mundo. E tivemos a preocupação no sentido de que as mulheres estivessem tão acuadas, né, de que elas não estavam tendo acesso aos nossos canais de atendimento, né, elas lá presas dentro de casa com os autores, como é que elas iam acionar um socorro? E foi então, né, que a rede de proteção teve que se reinventar nesse momento, né, e estabelecer outras formas, né, de canais de atendimento pela internet, virtual, o Frida, né, que foi um aplicativo que foi lançado aqui próximo de Valadares, né, numa delegacia de Manhuaçu, e logo foi inserido aqui também em Valadares. Aqui na nossa cidade, né, a gente tem uma rede de enfrentamento, nós chamamos o nosso grupo de GAR, que é o Grupo da Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Hoje eu estou na coordenação desse grupo.
E logo que, né, iniciou a pandemia e nós estávamos assustados, né, com esse índice que, né, ao contrário do restante, né, do mundo aqui, tinha diminuído, a gente fez uma campanha e foi bem interessante. Nós aproveitamos a situação, né, de que os alunos da rede municipal e rede estadual de ensino estavam tendo aulas remotamente, e geralmente, né, um adulto acompanhava a criança ou adolescente assistindo essas aulas, sempre a mãe, né, via de regra. Então a gente fez um videozinho, né, sobre o que era violência, as formas de violência, os canais de atendimento virtuais, que foi uma forma que a gente entendeu, né, de entrar nos lares de uma forma meio que velada, né, assim, unindo o útil ao agradável. Então a gente fez essa campanha, ela foi lançada no canal da TV Educação daqui de Valadares, né, e aí teve até um efeito positivo, depois disso houve até um incremento realmente de casos. Então, acho que na pandemia a gente acabou tendo que se reinventar, né? Como todas as áreas, né? O comércio, as indústrias, todos se reinventaram. Nós também, no enfrentamento da violência doméstica, tivemos que usar muita criatividade para conseguir garantir às mulheres um atendimento. A senhora falou do aplicativo Frida e eu fiquei curiosa, como é que ele funciona, o que é esse aplicativo? É uma atendente virtual, e então a mulher ela consegue, né, por esse aplicativo, né, de WhatsApp, é uma atendente virtual que ela vai orientando, né, a mulher a respeito dos passos para registro de ocorrência, para conseguir uma medida protetiva de urgência. E, né, foi criado, né, pela Ana Rosa, uma escrivã de polícia da Delegacia de Manhuaçu, que já recebeu, inclusive, inúmeros prêmios, né, por conta dessa iniciativa, e esse aplicativo foi replicado em algumas comarcas, né, no início da pandemia. Aqui em Valadares foi usado no início, né, hoje acho que não mais, mas nós nos valemos dele por um tempo, sim. Falando da pandemia, eu me lembro da campanha, né, que surgiu na internet, foi bastante viral, assim, que era o vídeo, né, de uma mulher fazendo uma live ou conversando com alguém por vídeo, né, pela internet, usando a mão para fazer o sinal de que estava sendo vítima de violência doméstica, né? Como é que foi em Contagem, doutora Alice, na pandemia? Apesar de eu ter iniciado esse trabalho na promotoria especializada já no curso da pandemia, lá a gente teve a notícia que, de fato, houve um incremento significativo no número de pedidos de medidas protetivas. E o que a comarca tentou fazer, na verdade, foi eliminar algumas burocracias. Então, foi facilitado o procedimento para o pedido de medidas protetivas. Antes a gente tinha lá uma oitiva formal, mais extensa, e isso demandava muito dos escrivães de polícia, por exemplo. Então o que se criou foram atendimentos mais simplificados, e a magistrada criou aí uma forma de que pudesse ser remetido online e também fazer uma oitiva em histórico de ocorrência policial. E isso ela já entendia como um subsídio suficiente para ela poder apreciar esses pedidos. Então isso facilitou e eu digo que virou uma rotina. Até se discutiu na possibilidade de que voltasse aos parâmetros anteriores, mas em rede ficou, como se diz, acordado de que esse procedimento mais simplificado permitia que mais mulheres pudessem ser atendidas e que então chegasse para elas aí as medidas que elas precisavam. A gente fala muito do combate à violência, né, e pensa logo no feminicídio, que é a última instância da violência, né, que elimina a vida da mulher, mas tem que pensar nessa prevenção, né? Então, essa agilidade, né, nas medidas judiciais, no atendimento na polícia é essencial. Sim, sem sombra de dúvidas. Na verdade, a gente tem que prezar por isso, porque a mulher, quando pede esse socorro, ele tem que ser imediato, sob pena da gente ver casos gravíssimos de não ter sido acolhida, de não ter sido o agressor retirado do lar, e aquilo vai se incrementando.
Mas existe uma série de medidas, o cumprimento dos mandados, das medidas protetivas, tem um prazo diferenciado, eles são cumpridos num horário diferenciado. Inclusive, a Lei Maria da Penha prevê que isso seja possível para além das previsões das regras gerais. E, então, assim, há uma preocupação de todo o sistema, tanto da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que isso seja o mais imediato possível. Doutora Patrícia, como é que foi a preocupação aqui do CAL durante a pandemia, que essas medidas devem ter ficado mais lentas, né? Esse atendimento deve ter sido mais complicado. Eu acho que nenhum de nós, né, estava preparado para viver esse período de pandemia. Acreditávamos, né? Eu me lembro muito bem que a gente ia para casa e em 10 dias voltaria à rotina, né? Não, e a gente ficou mais de ano, muitas incertezas, mas uma grande certeza. Isoladas dentro de casa, sujeitas, como a doutora Carla falou, às dificuldades econômicas, à insegurança global, não é, sobre os destinos, o que seriam, as mulheres estariam mais sujeitas à violência, né? Países que estavam à nossa frente na pandemia já contabilizaram isso. China, França, Espanha, Portugal, todos vivenciaram um aumento da violência. E é óbvio que no Brasil não seria diferente. Como agir? Bom, primeiro ponto é estabelecer canais virtuais de acolhimento e de possível denúncia. Você mencionou, né, a campanha do Sinal Vermelho, e eu comento que no estado de Minas Gerais a primeira ação que o CAL fez foi estender junto com o apoio da Comissão de Mulheres, né, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, nós apresentamos um projeto de lei para estender o boletim de ocorrência virtual, que é uma plataforma da Polícia Civil, existente há muitos anos, também aos casos de violência doméstica. Isso foi objeto de uma lei estadual em maio de 2020, regulamentada em junho, que entrou em vigor em agosto de 2020. Nós também tivemos aqui a lei do condomínio, que foi também de maio, dizendo da responsabilidade do síndico ou de qualquer condômino de denunciar a violência se percebesse alguma alteração dentro de casa. Por meio desse boletim também era possível? Não, a ideia é que o síndico acionasse a polícia, sabe? E o boletim de ocorrência virtual é a ideia que dentro de casa, silenciosamente, uma mulher acessasse a plataforma, narrasse a violência que sofreu e pedisse proteção. A plataforma da Delegacia de Polícia Virtual ainda seguiu, né? É um ganho, se é que nós podemos falar, não é, Laura, doutora Alice e doutora Carla, se nós já acabamos a pandemia, porque vira e mexe veio aí uma nova onda, mas o boletim de ocorrência virtual veio para ficar e ele é uma plataforma que admite as denúncias. E, além disso, a ideia de pensar, como pontuou a doutora Alice, mecanismos mais céleres de colheita de depoimento, de intimação das partes. Nós tivemos a Lei Federal 14.022, que fez algumas alterações na Lei Maria da Penha para justamente estabelecer mecanismos mais céleres de acolhimento, de oitiva, de encaminhamento. A gente fala muito da denúncia, a denúncia é o primeiro passo, mas ela impõe a todos os setores a obrigação de um melhor acolhimento e um acolhimento célere. E fechando, né, a sua lembrança da campanha do Sinal Vermelho, que foi no primeiro momento uma parceria do CNJ, hoje já até primeiro pensando na ideia da farmácia, né, porque farmácia é lugares que muitas mulheres vão, e aí hoje então qualquer estabelecimento, né, a partir de uma lei federal, também qualquer estabelecimento deve saber que se uma mulher apresentar um X na mão é indicativo que ela sofre violência e é preciso que ela receba algum tipo de acolhimento. Muito dentro da lógica, e aí, né, a gente que vive esse trabalho sabe que já existia no mundo, como você bem pontuou, não é, Laura? Uma pandemia de violência contra a mulher, né? A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento no ano de 2013, salvo engano, e disse o seguinte: olha, de cada 3 mulheres do mundo, pelo menos uma vai sofrer violência doméstica ao longo da vida. Então a gente já tinha uma pandemia, acho que a gente nem sabia o que significava a palavra pandemia. E aí veio a Covid, e aí a gente pode dizer que na nossa temática a gente vivenciou uma pandemia dentro da outra pandemia. E o enorme desafio que isso acarreta para nós de tentar proteger
mulheres e meninas desse contexto de violência. A gente avançou, a gente aprendeu, né, Laura? Hoje a gente está aqui, por exemplo, com a doutora Carla à distância, e a gente aprendeu a se valer desses mecanismos de diálogo à distância, usar os recursos tecnológicos para essa causa, e alguns avanços vieram para ficar, né? Como, por exemplo, essa possibilidade. Essa possibilidade da mulher poder se manifestar sem ter que usar a voz, né? Porque o que acontece na violência, ela, além de ser agredida, ela é silenciada, né? Então, daí a importância de mecanismos que ela possa usar, né? Que seja por sinal, quando estiver em um estabelecimento, ou por meio virtual, de poder dizer o que está sofrendo, né? Eu imagino como é que cresceu o volume de casos que vocês passaram a receber, né? E essa coisa é importante falar também, né? Que não é que houve um aumento de casos, mas é que houve um aumento da notificação, né? Porque muitas vezes esses casos não eram conhecidos, né? E um ponto que a gente fala, né? Sempre a gente olha os números. Os números são um norte muito importante, mas nós sabemos que parcela considerável das mulheres sofre a violência, mas, como a doutora Alice tinha pontuado, por medo, por dependência econômica, por desconhecimento, acaba não denunciando. E como para medir, a gente mede aquelas que fazem o boletim de ocorrência, os canais virtuais são muito importantes para também dar voz àquelas mulheres que às vezes precisam de ajuda, mas muitas das vezes não querem fazer aquela denúncia formal. Então, quando a gente tem uma rede como a de Valadares, como a de Contagem, que também os serviços do eixo assistencial atendem, ajudam muito, porque podem atender as mulheres antes mesmo delas terem forças para fazer um registro. Então, é muito importante. Doutora Alice, como é que é a campanha feita em Contagem, né? A doutora Carla comentou aqui, durante a pandemia, a campanha feita, né, através das aulas virtuais. Como é que em Contagem é feita a campanha para que a informação chegue às mulheres? Bom, lá eu acho que houve uma campanha mais em sede do município, que tentou trazer aí para CRAS, CREAS, BM Quero. Infelizmente, o MP se organizou para se especializar somente em junho do ano passado. Até então, a gente não tinha, as promotorias não eram especializadas. Era um colega que ficava por conta de todo esse enorme volume. É o que acontece normalmente nas comarcas, né, no interior do estado. É um desafio muito grande a especialização do serviço, e a gente está falando, doutora Alice, em Contagem, que de fato tem uma especialização, embora não seja só violência doméstica, também tem os inquéritos, mas há um recorte, e em Governador Valadares, que foi criada esse ano, não é? Então, a vara especializada, e aí a promotoria também tem que acompanhar. O desafio que a gente tem é porque, de fato, essas não são, a grande maioria do estado de Minas Gerais, as mulheres são atendidas, e o promotor de justiça e o juiz que atuam na causa não atuam somente nessas causas de violência doméstica. Então, é desafiador. Como é que isso mudou o atendimento, né? Você pode perceber bem como é que isso mudou o atendimento às mulheres. A vara de violência doméstica lá em Contagem, salvo melhor juízo, surgiu em 2018. Apesar... 19? Junho de 2019. E apesar dela ter uma atribuição ainda concorrente com inquéritos policiais, isso trouxe a possibilidade de um provimento mais rápido. Seja o provimento da medida protetiva, porque ele é diferenciado, sai ali do montante de toda a criminalidade que está exposta, e também possibilitou a forma de ouvir essa mulher, eu acho. Infelizmente, é preciso conscientizar as mulheres, mas também todos os atores da sociedade. Desde um primeiro policial que atende essa mulher e que às vezes acha que é uma briga em casa, vamos só apaziguar os ânimos, e muitas vezes deixa de dar aí uma correta orientação. Então, eu acho que isso permite a acolhida judicial de forma diferenciada. Quando ela é ouvida numa audiência, ainda que seja para responsabilizar o agressor, essa sensibilidade de quem trabalha diariamente e reiteradamente
permite aí, eu acho, uma forma de acolher melhor e até trazer a verdade à lume. Porque quem trabalha nessa área sabe o quanto as mulheres, infelizmente, voltam atrás nas suas narrativas de violência, porque o ciclo ainda não se quebrou. E a importância desse atendimento é exatamente quebrar esse ciclo de violência, né? Para que ele não chegue a entrar na estatística de um feminicídio. Exatamente. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a importância das ações extrajudiciais do Ministério Público nessa temática de violência contra a mulher. Vamos para o intervalo e voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre a importância das ações extrajudiciais do Ministério Público aqui em Minas para esse combate à violência contra a mulher. Doutora Patrícia, conta pra gente como é que funcionam essas ações extrajudiciais. Bom, primeiro, né, são muitos os desafios e a ideia, como a gente já vem falando, violência doméstica não se resolve só com uma intervenção, é preciso que haja um acolhimento. Então, 90% do nosso trabalho extrajudicial está muito ligado à rede, às instituições que são parceiras do Ministério Público, como a doutora Alice pontuou. A gente tem a Polícia Militar, que faz um trabalho que, desde aquela Polícia Militar do primeiro momento, que é que responde em qualquer acionamento do 190, mas a gente tem também a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é um serviço especializado da Polícia Civil. PM é uma grande parceira. Se a gente pensar uma outra instituição, a Polícia Civil, que é a responsável pelas investigações e, na grande maioria das vezes, o encaminhamento dos requerimentos de medida protetiva. Nós temos algumas delegacias de mulheres e fora dos lugares onde não existe delegacia de mulheres, nós temos as delegacias comuns que fazem esse encaminhamento. Nós temos o Tribunal de Justiça, não é? O Poder Judiciário, que atua conosco, seja de forma especializada ou não especializada, como em Contagem e como em Governador Valadares, Uberlândia, Juiz de Fora, por exemplo, e Montes Claros, em que a gente tem algum juízo especializado. Nas outras comarcas, Belo Horizonte também, claro, nas outras comarcas a gente tem o trabalho desempenhado pelo juiz criminal, via de regra, é o juiz da segunda vara. Então, o juiz trabalha integrado com o Ministério Público e é preciso um alinhamento de condutas. E a gente tem as ações de responsabilidade do município, que aí vamos para os eixos da assistência social, através dos centros de referência, CREAS, CRAS. Então, fortalecer essa política, entender, e a Lei Maria da Penha impõe ao Ministério Público também fiscalizar as unidades de atendimento. Então, assim, o promotor de justiça acompanha esses serviços e na medida do possível, trabalha para um aprimoramento. São muitos, né? A gente brinca, o Estado de Minas Gerais tem uma dimensão territorial muito grande, a gente tem realidades muito diferentes. Então, as mulheres que têm dificuldades de acesso, por exemplo, em Almenara, são bem diferentes das dificuldades de acesso às mulheres de Poços de Caldas, mas todas elas têm o direito à proteção. E aí o promotor de justiça, a promotora de justiça, no dia a dia, é que faz as ações, e é claro, o meu papel é de apoiá-las, no sentido de fortalecer o trabalho, de garantir o acolhimento previsto na Lei Maria da Penha. A gente tem os desafios de trazer o Estado de Minas Gerais, que tem uma coordenadoria de políticas para as mulheres, também para esse debate, para exigir um comprometimento, uma atuação mais eficaz. Tem o eixo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Enfim, nós temos muito a alinhar e também, a gente não pode esquecer, Laura, a sociedade civil, não é isso? Nós temos muitas universidades, temos ONGs, temos OCIPs, que têm uma preocupação
com essa matéria e que desenvolvem trabalhos e que são parceiros, né? Parceiras e parceiros muito importantes nessa temática. Doutora Carla, como é que tem sido essas ações aí em Valadares? Olha, o nosso grupo aqui, o nosso GAR é integrado, né, por todas essas instituições, né, por todos esses órgãos que a doutora Patrícia, né, mencionou. Eu penso, né, que a importância de uma rede integrada é exatamente assim, no rompimento do ciclo, né, porque as pesquisas apontam, a mulher, muitas vezes, ela retoma a relação, ela não consegue romper com o ciclo, por medo, por depender do autor emocionalmente, né, porque ela já nem se percebe numa situação de violência a mais, por depender dele financeiramente, ou né, não tem condições mais de custear a vida dos filhos, então acaba retomando por conta disso, ou por não acreditar no sistema de justiça, ou seja, por uma série de fatores. Então, para que a gente possa auxiliar a mulher a sair desse ciclo, é necessário esse atendimento multidisciplinar. Por exemplo, se a dificuldade dela em romper com o ciclo é financeira, então a Secretaria de Assistência precisa entrar em ação, né, seja com aluguel social, com uma oficina de geração de renda. Se ela não consegue romper com o ciclo por depender do autor emocionalmente, aí entra em ação a Secretaria de Saúde por meio de atendimentos psicológicos ou convênios que temos com universidades também que prestam esses atendimentos, sejam individuais, sejam em grupos. Então, né, para cada fator, né, que impede a mulher a sair desse ciclo, exige um atendimento, né, entre essa rede multidisciplinar. E o que eu entendo importante também, né, de um bom funcionamento de rede, é o estabelecimento assim de um protocolo mesmo de atendimento à mulher, né, de um fluxo único de atendimento, porque acaba que antes, né, por exemplo, aqui em Valadares tinha todos os órgãos, né, que trabalham na defesa das mulheres, mas esses órgãos trabalhavam em ilhas, sem comunicação, então a mulher ia lá na delegacia, não é aqui não, é lá no promotor, aí a mulher vai no promotor, não é aqui não, é lá na defensoria, e isso fazia com que a mulher, a cada instituição que ela comparecia, ela tinha que contar novamente a sua história. Então, ela revivia aquela situação de violência, né, sofrendo o que a gente chama de violência institucional, que muitas das vezes é até pior, né, que a violência que ela sofreu em casa. Então, a importância de uma rede engajada, né, no estabelecimento desse protocolo, é evitar essa violência, né, institucional. E é o nosso maior desafio, né, o nosso grupo, ele está em ação desde 2018, a gente se reúne uma vez por mês, né, toda primeira quarta-feira do mês, e até hoje a gente não conseguiu, né, de fato, esse protocolo único mesmo de atendimento, porque acaba que todos os órgãos são porta de entrada, né, a gente não pode recusar um atendimento a uma mulher, então esse tem sido o nosso maior desafio, mas nós já avançamos muito, né, até pela proximidade que a gente conquistou, né, nessas reuniões todas, hoje a gente consegue, o GAR virou uma família, né, então a gente consegue hoje resolver algumas questões sem precisar de tanta burocracia, né, a gente já se conhece, então acaba, olha, eu estou precisando de um acolhimento para uma mulher que está nessa situação, então a gente acaba resolvendo algumas coisas até por telefone, e depois a gente formaliza, né, para evitar aí a situação de risco maior. Em termos de estrutura física e de pessoal, está completo? Onde tem uma falta, né? Onde falta alguma coisa nessa rede? Olha, eu acho que o principal gargalo de uma rede, e eu acho que isso não é só Valadares, eu acho que acontece em todos os lugares, né, de Minas Gerais, é a rotatividade. Quando a gente consegue, né, por exemplo, no município, tem uma assistente social comprometida, tem o pessoal lá da prefeitura já entende o trabalho, já está funcionando direitinho, muda a gestão, aí muda todo mundo que está lá. Ou muda a equipe da PPVD, ou muda. Então, essa rotatividade eu entendo como um gargalo assim, que a gente precisa trabalhar, mas que também não tem uma solução assim, né? Nós não temos, né? Claro, O protocolo talvez ajude nisso, né? Porque você estabelecendo as normas do trabalho, quem entrar vai saber como é o funcionamento, né?
Doutora Alice, como é que em Contagem vocês têm trabalhado isso? Tem também um protocolo, um trabalho para a integração dessa rede? Bom, em Contagem, a gente está começando a criar esses vínculos. Lá a gente não pode dizer que o município não tenha se organizado através de saúde, defesa social de forma adequada. E eles vêm evoluindo. Inclusive, agora eles estão passando por um procedimento de revisão do protocolo de atendimento das mulheres, até por conta da evolução da estrutura lá. Então, hoje nós temos uma delegacia especializada, temos uma vara especializada, promotorias especializadas, mas a gente ainda tem alguns gargalos, sim, porque o número de casos excede muito o número de pessoas aptas, né, de atendimento para atender. Então, até tenho trabalhado aqui com a Patrícia nesse sentido, de criar possibilidades para melhorar a estrutura, e aí vamos ter um trabalho extrajudicial grande. Como é que vai ser isso, doutora Patrícia? É um desafio enorme, não é? Porque, assim, no âmbito, a gente cobra, né, o papel do Ministério Público de cobrar dos outros serviços, mas a gente também tem o dever de casa de melhorar a nossa estrutura para fazer face a esse atendimento. A gente tem uma grande necessidade de contar, por exemplo, uma possibilidade de um atendimento qualificado na promotoria. Então, assim, por mais que as promotoras de justiça sejam engajadas, mas se a gente contasse, por exemplo, com uma psicóloga, ajudaria muito, não é? Alguém que pudesse nos ajudar nesse acolhimento. A gente tem feito gestões com a Procuradoria-Geral de Justiça e a gente quer acreditar que nós vamos avançar. Eu queria que você falasse agora sobre a agenda da ONU que estabeleceu um Objetivo de Desenvolvimento Social número 5. O que é ele? Nossa Conta pra Senhora, gente. olha, muito importante a gente pensar, né? A ODS número 5, que é a ideia de igualdade de gênero, e dentro da igualdade de gênero tem inúmeras outras medidas e uma delas é o fim da violência sofrida por meninas e mulheres. Então, esse objetivo de desenvolvimento sustentável é muito importante, não é isso? A gente, ao cumprir a Lei Maria da Penha e ao fazer tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Tanto a doutora Carla quanto a doutora Alice, que se dedicam tanto a essa temática, se esforçam para cumprir a ODS número 5 e, de fato, garantir a igualdade. Quando a gente fala, né, sobre violência doméstica, a gente sabe que não bastam só as leis, não é isso? A gente tem leis muito eficazes. Se a gente pensar nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, a gente teve a Lei Maria da Penha, a Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual, a Lei do Feminicídio, a gente tem a Lei que criou, muitas leis que deram, de fato, um avanço, mas a gente tem uma cultura que naturaliza a violência. E como que a gente consegue fazer, de fato, a igualdade de gênero ser uma realidade? Primeiro, a gente precisa ter a oportunidade de conversar sobre isso. Então, o dia 25 de novembro e esse período todo é um período muito bom para a gente debater e fazer reflexões que impactem até dentro da nossa casa. Então, assim, quando a gente fala dentro da minha casa, o meu marido, o meu companheiro, o meu parceiro, os meus filhos, né? Os filhos têm essa divisão de tarefas domésticas? Será que dentro da minha casa só eu, mulher, tomo conta da casa, limpo, lavo, cuido das crianças? Então, assim, essa divisão da igualdade de gênero, ela passa por isso, por uma visão de como eu conduzo a minha vida pessoal e também fora de casa, no meu trabalho, não é isso? As mulheres precisam ter ocupar espaços de poder, não é isso? A igualdade de gênero passa por isso. Nós somos do segmento público e nós, promotoras de justiça, ingressamos no Ministério Público via concurso público. A gente sabe que nesse ponto há uma igualdade, mas os cargos de poder no Ministério Público não são ocupados por mulheres. É um tema complexo e a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar
sobre, na iniciativa privada, como mulheres ganham muito menos que os homens, não é isso? O Ministério Público do Trabalho tem algumas ações nesse sentido, mas é uma realidade. E a pandemia, que a gente abordou aqui, não é? A pandemia também trouxe esse desafio, ficou maior a desigualdade. E a gente precisa também pensar em ações que produzam a igualdade. Também a representação nos espaços de poder, né? Nós vivenciamos um período de eleitoral, nós tivemos alguns avanços, mas isso é muito importante, não é isso? Existe a reserva de cota para as mulheres nos partidos políticos, e a ideia é que nós, mulheres que somos mais de 50% da população, tenhamos representatividade. Como é que o Ministério Público está trabalhando essa conscientização? Tem campanhas educativas, tem alguns programas para bom, isso? A gente tem falado sobre isso, tem pensado, mas é um desafio. A ODS número 5 está no planejamento estratégico do Ministério Público, e nas suas subações a gente tem estudado e pensado como desenvolver ações para garantir o cumprimento dessa ODS. Temos ações pontuais, temos, né, as ideias, e a gente tem que trazer aqui para o debate para aprimorar as nossas iniciativas. Doutora Alice, como levar essa conscientização para a população e também falar diretamente para essas mulheres, né, sobre os direitos delas? Bom, é um desafio mesmo, mas eu acho que eu vejo, assim, eu sou muito otimista, e eu vejo evolução. Eu vejo que discutir o problema, trazer o problema para a luz, conseguir enxergar que as diferenças existem e não tratar como se fossem normais, repensar as nossas próprias falas e ações, como disse bem a Patrícia, é o que vai permitir que se reveja e que em breve, quero eu acreditar seja possível, as pessoas consigam, então, ter essa igualdade de oportunidades, a igualdade para acessar estudos, concursos. Hoje a gente vê uma igualdade, mas talvez alguns anos atrás, nos concursos públicos para cargos, a gente ainda via uma discriminação. Eu sou da época que ainda passava muito mais homens do que mulheres. E assim, mas isso está mudando, ou seja, vai desde o núcleo, né, do coração da instituição e da gente também divulgar. Eu fui uma divulgadora de que, posso até não estar 100% correto, mas eu acho que mulher, por exemplo, deve procurar suas representantes mulheres, para que elas possam refletir as necessidades da mulher, trabalhar pelas necessidades das mulheres. E Minas Gerais teve um incremento nesse sentido, sim, no aumento da representatividade feminina aí, no corpo legislativo. Doutora Patrícia, para finalizar rapidamente, os canais de denúncia para as mulheres que têm sido vítimas de violência. Isso mesmo. É muito importante a gente dizer que nada justifica a violência. Mulheres e meninas podem contar com o Ministério Público no estado inteiro. Nós estamos aqui para apoiá-las. Se uma mulher sofre violência e no momento em que ela está sofrendo a violência, ela pode acionar 190, que é a Polícia Militar. Se não for a mulher, mas alguma pessoa presenciar a violência, 190 é o acionamento para aqueles casos em que a violência está acontecendo. Fora disso, se você está inserida num contexto de violência e quer fazer o registro e pedir proteção, você pode comparecer à Delegacia de Mulheres da sua cidade ou em qualquer outra delegacia. Se você quiser, você também pode fazer o registro do fato que você sofreu e pedir medidas protetivas através da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais. Fora disso, você também, se você não se sentir à vontade para fazer a denúncia no meio policial, você tem o direito de procurar os centros de referência de atendimento às mulheres, CREAS, centros de referência CRAS. Vocês também podem procurar a Polícia Civil, o posto de saúde
para narrar a violência que você sofreu e pedir uma orientação. Você também pode procurar o núcleo da Defensoria Pública, se na sua cidade existir, e também pode procurar a subseção da OAB para pedir orientações e informações. E também temos, não é, Laura, o canal da Ouvidoria das Mulheres, que é um canal que visa aproximar a mulher da promotora ou promotor que esteja acompanhando o seu caso. E finalizando, você também pode ir diretamente à Promotoria de Justiça da sua cidade e pedir orientações e informações. Obrigada, e lembrando que o telefone do Ministério Público, né, é o 127. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, doutora Carla, doutora Alice, doutora Patrícia. Um prazer. E para você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Até breve.